Acredito que deve ter sido o teu pavor no colégio, quando tinha que calcular a área rachurada de qualquer figura geométrica. Mas com passo a passo eu vou te ensinar a calcular a área rachurada dessa figura de uma maneira muito fácil, com apenas duas fórmulas. Então, vem comigo até o final. Buenas, gurizada, sou o professor Subitil, professor de matemática, e vamos para a questão. Para começar, sempre quando te pedirem para calcular a área rachurada de qualquer figura geométrica, a primeira coisa que tem que fazer é olhar a figura de fora e as figuras de dentro. Neste caso, o que tem que fazer? Você tem que calcular a área da figura maior e subtrair as figuras que estão dentro dessa figura maior. E aí teremos a área da figura rachurada. Então, dessa figura maior, se tu observar, é um quarto de círculo. O que seria um quarto de círculo? Seria um círculo dividido em 4 partes iguais, e a gente vai chamar de AQ. E o semicírculo maior, a gente vai chamar de A1, e o semicírculo menor a gente vai chamar de A2. E a área rachurada dessa figura vai ser o quê? Vai ser o AQ menos o A1 e menos o A2. Então, bora calcular as áreas dessas figuras, cada uma passo a passo. Começando com AQ, como é que a gente calcula a área? Lembrando, o importante é tu saber o cálculo da área de uma circunferência. E para calcular qualquer circunferência, a fórmula é πr ao quadrado. E o r é o raio do círculo. Claro, mas como neste caso a gente tem um quarto de círculo, ou seja, seria um círculo dividido em 4 partes, como tu está vendo na figura, então a nossa fórmula do AQ, ou para calcular o AQ, a área desse quarto de círculo, vai ser 1/4 vezes π vezes r ao quadrado. E quem é o nosso raio? Na verdade, o raio desse quarto de círculo vai ser 6 metros, ou neste caso vamos usar só o 6. Então nosso AQ vai ficar 1/4 vezes π vezes 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. E agora, como é que se segue esse cálculo? Olhando 36 e 1/4, a gente, como tem um número em cima e um número embaixo, a gente pode dividir um pelo outro. E fazendo 36 dividido por 4, teremos 9. Logo, nosso AQ vai ser 9π. E vamos deixar guardadinho esse resultado que a gente vai usar no final. E se está curtindo esse vídeo e está aprendendo muito, deixa aqui nos comentários. E agora vamos para o A1. Como é que a gente calcula? Como está vendo, o A1 seria o semicírculo maior. Mas o que é semicírculo? É a metade de um círculo. E como a fórmula da circunferência ou do círculo é πr ao quadrado e a gente tem uma semicircunferência, então a fórmula do A1, ou a nossa área do A1, vai ser 1/2 vezes π vezes r ao quadrado. E eu te pergunto, qual é o raio dessa semicircunferência? Se tu observar, os 6 metros, o 6, ele está toda a extensão do semicírculo. Essa extensão que passa pelo centro a gente chama de diâmetro. E claro, o raio vai ser sempre a metade desse diâmetro. Logo, o raio desse semicírculo vai ser 3, e aí é só substituir no lugar do r. E aí como é que fica? O A1 igual a 1/2 vezes π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, e aí relacionando 9 com 1/2, ou fazendo o cálculo entre esses dois números, dá para dividir o 9 por 2, que vai dar 4,5. Logo, o nosso resultado final do A1 vai ser 4,5π. E já guarda esse resultado que a gente vai usar no final também. E antes de calcular o A2, te peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque assim, ó, esse conteúdo que tu está aprendendo é riquíssimo e tu não vai encontrar em nenhum outro vídeo do YouTube. Ou se encontrar, vai ser muito difícil. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E agora vamos calcular o A2, que é onde a gente vai separar criança de adulto. Se tu observar, o semicírculo menor também é metade de um círculo, e como o cálculo da circunferência, da área da circunferência é πr ao quadrado, e é um semicírculo, isso é a metade de um círculo, então a nossa fórmula do A2 vai ser 1/2 vezes π vezes r ao quadrado também. Eu te pergunto, qual é o valor desse raio? Daí onde vai se separar criança de adulto. Então, primeiramente, tu vai observar aquele ponto de tangência entre os dois semicírculos. Ponto de tangência, para te saber, é onde eles se tocam em apenas um ponto. E tu vai traçar um segmento entre o centro do semicírculo menor e esse ponto de tangência. Claro, como a gente não sabe o valor do raio, a gente vai denominar como R. Se tu seguir o segmento desse ponto de tangência até o centro do semicírculo maior, o que tu observa? Que esse segmento do semicírculo maior, ele é o raio desse semicírculo. E a gente já viu que o raio desse semicírculo maior é 3. A gente só pode garantir que é um segmento, o R e o 3, ele segue um segmento, ele não entorta, porque tem um ponto de tangência esse semicírculo. Se eles não tivessem um ponto de tangência, não seria possível. E se tu observar entre a origem do semicírculo maior e até a pontinha do quarto de círculo, também é o mesmo raio, porque lembrando, o raio ele é igual
para toda a circunferência. Nesse caso do meio círculo, da semicircunferência maior, o raio é 3. Então, esse pedaço, esse trecho também vai ser 3. E olha a magia, se tu observar agora, juntando a base até a ponta de cima, como tu tá vendo que eu tô te mostrando o desenho, qual é a figura geométrica que forma? Forma um triângulo retângulo. E por que é um triângulo retângulo? Porque o ângulo de baixo ele é 90 graus. E claro, a gente só pode garantir que aquele ângulo é 90 graus porque o exercício diz que é 1/4 de círculo. Se essa figura maior não fosse 1/4 de círculo, também não seria 90 graus. E a medida desse segmento do triângulo, da altura, qual seria essa medida? Olhando o segmento de cima, que vai do centro do semicírculo menor até a ponta de cima, claro, como o raio é igual, vai ser R também. Como 1/4 de círculo, todo ele, o raio é 6, logo a altura de toda essa figura geométrica, o maior, vai ser 6 também. E aí esse segmento de baixo, como o de cima é R e todo ele é 6, logo esse de baixo vai ser 6 menos o R. Então a gente tem um triângulo retângulo com a hipotenusa, que é o segmento maior, de R mais 3, e com a medida dos catetos, que é os outros segmentos, de 6 menos R e 3. E agora, com triângulo retângulo, o que se calcula sempre quando vê um triângulo retângulo? Na maioria das vezes, tu vai usar Pitágoras. Sempre vai se utilizar Pitágoras. E o teorema de Pitágoras nos diz o quê? Que, na verdade, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, é essa forma que a gente vai aplicar. Usando as informações desse triângulo, como a nossa hipotenusa é o R mais 3, então vai ser R mais 3 ao quadrado, igual a 6 menos R ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Porque o 6 menos R e o 3 são os catetos desse triângulo. E agora é só fazer continhas. Então, neste caso, vai ficar R ao quadrado mais 3 ao quadrado, e tu sempre vai pegar o expoente, que é o 2, e vai multiplicar pelos números de dentro. Neste caso, vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6, e 6 vezes R vai dar 6R, logo vai ser mais 6R. Do outro lado da igualdade, a gente faz a mesma coisa com 6 menos R ao quadrado. Então, vai ser 6 ao quadrado, mais R ao quadrado, e soma mesmo tendo um sinal de menos. Os quadrados sempre são somados. E agora vem o pulo do gato. A gente vai pegar o expoente 2, vai multiplicar por 6, que vai dar 12. 2 vezes 6 vai dar 12. E aí a gente faz 12 vezes menos R, que agora tem um menos. E aí 12 vezes menos R vai dar menos 12R. Porque sinais diferentes é menos. E o mais 3 ao quadrado a gente não faz nada. Agora o legal de uma equação, sempre quando tiver uma igualdade e tiver números iguais de um lado e de outro da igualdade, a gente pode cortar os valores. Neste caso, como tem R ao quadrado de um lado e R ao quadrado do outro, a gente pode cortar. E o mesmo a gente faz com 3 ao quadrado. Como tem 3 ao quadrado dos dois lados, também a gente corta. E aí o que sobra? De um lado o 6R e do outro lado da igualdade o 6 ao quadrado, que a gente já pode calcular que vai dar 36. E desce o menos 12R. Como tem R dos dois lados, o 6R e o menos 12R, a gente tem que eliminar um desses dois. Para não trabalhar muito com números negativos, a gente pode eliminar aquele menos 12R. E para eliminar, a gente tem que somar 12R, porque o inverso da subtração é a soma. Claro, somando 12R de um lado, tem que somar 12R do outro. Calculando 6R mais 12R, a gente vai ter 18R. O menos 12R mais 12R a gente corta e desce o 36, que é o que sobra. E aí a gente fica com 18R igual a 36. E aí o que tem que fazer agora? Isolar o R. O que seria o isolar o R? Deixar o R sozinho. Como tem o 18 do lado do R, e quando está a letra e número um do lado do outro estão multiplicando, então o inverso da multiplicação é divisão. Então para eliminar aquele 18, a gente tem que dividir por 18. E claro, mas se divide 18 de um lado, tem que dividir 18 do outro lado também. Corta os 18 e 36 dividido por 18 vai dar 2. Logo o nosso R vai valer 2. E aí calculando o nosso A2 finalmente, vai ser 1 meio vezes π vezes 2 ao quadrado, porque a gente coloca o 2 no lugar do R. 2 ao quadrado vai dar 4, e aí 4 dividindo por 2, porque a gente pode relacionar o 4 com 1 meio, 4 dividido por 2 vai dar 2. Logo, o nosso resultado final do A2 vai ser 2π. E agora, finalmente, vamos concluir essa questão, tá? Magnífica. E lembrando, para calcular a área rachurada, tem que fazer a área da figura maior menos as áreas das figuras menores. Neste caso, o AQ que a gente calculou é 9π, menos o 4,5π do A1 e menos 2π do A2. E aí, fazendo o cálculo dos números, sem contar o π por enquanto, 9 menos 4,5 vai dar 4,5, e 4,5 menos 2 vai dar 2,5.
Logo, o resultado final vai ser 2,5π, ou melhor, quase final. Mas quanto vale o π? Vale 3,14 arredondado, porque o número π é um número irracional. E aí, pegando 2,5 vezes 3,14, só para a gente ter um valor aproximado, nós teremos 7,85 metros quadrados. E por que metros quadrados? Porque a figura, o exercício, deu os valores, no caso, deu o valor 6 em metros. E aí fechou a conta. E se tu observar, a gente usou apenas o cálculo da área do ciclo e Pitágoras, nada mais. E o resto é só raciocínio e pensar um pouco. Claro que é uma questão elaborada, é uma questão um pouquinho complexa, mas se tu souber os passo a passo e treinar bastante, ou talvez fazer várias vezes esse mesmo exercício tentando fazer sozinho, depois assistir o vídeo de novo para ver em que ponto tu errou, tu vai ver que tu vai aprender isso aí e vai tirar de letra. Espero que tenha gostado, tenha aprendido muito, e aí eu deixei esse outro vídeo aqui indicado para te assistir e poder aproveitar muito mais o conhecimento matemático. Te vejo na próxima. Valeu!